Olá, amigos, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio Estudando com Joana de Ângeles, promovido pela nossa casa MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Boa noite, Alzira. Boa noite, Miriam. Boa noite a todos. Gente, depois nós temos um recadinho aqui para uma pessoa, nós vamos falar, mas antes nós vamos começar de onde a gente parou, né? A questão da autorrealização, do autodescobrimento, autoencontro, tanta coisa. Primeiro a gente precisa se conhecer, se descobrir. Então, isso. A Alzira vai... que, para quem não assistiu a gravação anterior, nós falamos da pirâmide de Maslow, das necessidades humanas, e o último estágio é a autorrealização. Então, eu vou aqui ler um texto do que Maslow fala. Para se chegar ao topo da pirâmide, o caminho geralmente é delineado pela motivação de crescimento. Um desenvolvimento contínuo e progressivo que, mesmo quando o objetivo é alcançado, a pessoa não se satisfaz. Estimulada pelo crescimento, quer sempre mais. A pessoa torna-se autossuficiente e segura de si, consciente de suas potencialidades, capacidades e talentos, permitindo ser ela própria e também a manifestação de sua natureza íntima, pela satisfação de suas necessidades básicas e autonomia adquirida. Elas necessitam menos de receber amor, né? Lembra que o degrau anterior estava o amor e as relações? E, com isso, ela desenvolve o S-amor, que ele diz que é o amor pela essência de ser, desinteressado e altruísta. Lembra que eu falei há semanas atrás que nós temos um amor egoísta? Então, esse sentimento cria condições para que o outro adquira uma imagem e aceitação do próprio eu, tornando possível seu crescimento. Este é o amor doação incondicional que os pais deveriam sentir por seus filhos. Ao atingir o nível mais alto da pirâmide, as necessidades inferiores tornam-se menos importantes, mas se em algum momento ocorrer a privação de alguma delas, pode retorná-las. Aquilo que eu já tinha falado. A deficiência, né, dessas outras motivações, que é decorrente da privação das necessidades, ocasiona, aliás, a doença de carência. Essa doença é constituída de buracos vazios, que devem ser preenchidos de fora para dentro, por outro ser humano. Maslow equipara a necessidade de amor com a necessidade de vitaminas. Fabuloso, né? Esse tipo de motivação gera o de-amor, né? Que é o amor deficiente. É uma fome que tenta ser saciada pelo outro para minimizar este vazio. Mas a saciedade só será satisfeita quando a pessoa conseguir libertar-se do passado, vivenciando este sentimento de desamor. Caso contrário, se tornará uma pessoa possessiva, ciumenta e exigente, resultante da baixa autoestima e insegurança, com dificuldades de viver o presente. Este processo está presente. Isso aqui, gente, que eu estou lendo foi a minha monografia, por isso que tem essa citação, tá? Este processo está presente na citação do poeta Mário Quintana. Nós... Meira, arruma aqui para mim. Peraí, gente. Erro de percurso. Faz parte. Nós vivemos a temer o futuro, mas é o passado que nos atropela e mata. Perfeito, né? Perfeito. E aí... Fechando com Joana de Ângeles, né? Pois é. Para existir autoconfiança, você não confia no que você não conhece, né? Claro. Então, é preciso que a gente se descubra. E diz Joana de Ângeles no O Homem Integral, o autodescobrimento é também um processo de parto.
impondo a coragem para o acontecimento que libera. E aí vem naqueles precursores do Espiritismo que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é capítulo 2, os precursores, não, acho que é no capítulo 1, precursores do Espiritismo, né, que falam de Sócrates e Platão e a sua maiêutica, né, aquilo retirar de dentro. Sócrates e Platão, eles não davam respostas, eles faziam perguntas e perguntas. E o próprio, vamos chamar, entre aspas, de consulente, né? O próprio estudante ia dando as respostas, ia tirando as respostas de dentro dele mesmo. Que né? E se descobrindo, né? É esse parto, né? Esse parto. Doloroso. Né? E só vem quando a gente está pronto. Pois é. Por isso que é importante fazer um parênteses aqui, na terapia, eu costumo muito dizer que ela ocorre mais lá fora do que no consultório. Porque quando a gente começa, sai da sessão, né, e vai para casa, e aí começa a pensar na sessão, no que foi dito, nós vamos fazendo associações. E com isso o inconsciente vai enviando conteúdos. Então, às vezes vem, né, que a gente chama assim, nossa, é mesmo, é isso aqui, porque nós... De repente vem do nada, do nada, exato, do nada, né? E aí vai vindo as respostas que estamos buscando. E aí, quando chega na outra semana e fala, nossa, mas eu estava pensando nisso assim, assim, e veio... Pois é, e aí o que isso quer dizer? E aí quer dizer, é por isso que é importante não faltar terapia, mesmo que às vezes não dá vontade da gente ir, mas a gente vai a si mesmo que não fale nada, fala abobrinha, entendeu? Fala de outras coisas, porque precisa haver essa continuidade para a evolução do processo terapêutico. Eu tive um cliente que ele dizia assim, não, eu não penso nada não, Cira, eu não penso, mas chegou depois um tempo, né, isso no início, que a pessoa ainda não está, né, a gente trabalha ali na sessão e pronto, né, porque a gente também não está pronto para vivenciar aquilo ali. Aí depois ele vai trabalhando, vai vindo as questões, entendeu? Então, é importante isso. Sai da sessão, vai pensando, porque vem, né? E no futuro, quando a pessoa sai da terapia, ela mesma vai fazendo esse papel que é o facilitador, né? Que o terapeuta faz. Ela mesma vai se buscando, ela mesma vai se perguntando. Isso tem que acontecer em paralelo, né? Ou a gente, independente se até se está fazendo terapia ou não, ou a gente vai buscando se conhecer. Quando a leitura do Evangelho, o que o Evangelho de Jesus não chegou aqui para fazer um Evangelho, para falar, só para aquele... Qual era a população de Israel naquela época? Sei lá, era pouca gente, né? Comparado a hoje, que nós somos mais de 7 bilhões de seres encarnados no planeta, né? E o que ele falou é para a gente ir processando, vida após vida, e em cada existência também. E por falar em terapia, há 2 semanas atrás, semana passada eu esqueci de falar, a Cleide escreveu aqui, que é muito bom ouvi-las, me sinto acolhida, adoro terapias, mas ultimamente está elitizada, preços inacessíveis. Cleide, tem todas as universidades, todas as faculdades de psicologia, elas têm um serviço de atendimento, que algumas é gratuito, as outras têm um preço simbólico, é R$2, apenas porque algumas linhas de terapia acham que tem que ter, dizem que tem que ter a participação do cliente. E então elas cobram um valor puramente simbólico. E tem também preços populares. Em alguns lugares atendem com preços populares, né? Tem alguns trabalhos, até voluntários. Durante a pandemia houve bastante isso. É só a gente procurar na internet, tem em vários lugares. Os CAPs também, né? Tem psicólogos. A gente sabe da precariedade dos nossos recursos de saúde, mas
E ainda existe. Os postos, né? Os postos de saúde, acho que eles encaminham para a rede. Planos de saúde também, alguns já têm. Né? Todos são obrigados a ter, porque o conselho ganhou na justiça, entendeu? Então, fica difícil, às vezes, conseguir vaga. Eu achei muito bom, Cleide, você falar nisso, porque isso, de certa forma, ajuda a cortar um tabu de que terapia é coisa de maluco. Não é, gente. Terapia é coisa de humanos. E é a busca do autoconhecimento. Né? Todo mundo tem que fazer terapia? Não, todo mundo não tem que fazer isso, aquilo, outro. Cada um tem o seu processo de vida, né? As suas experiências. Todo mundo tem que estudar. Né? Nem todos estudam, porque não há, infelizmente, escola para todos. Mas a gente, todo mundo espírito tem que buscar evoluir. E a condição existe. Às vezes, as dificuldades que a gente encontra, de várias naturezas, são aquilo que aquele espírito, que é o meu espírito, precisa vencer determinadas barreiras. Então, todo obstáculo, toda dificuldade faz parte do processo terapêutico de Jesus. Faz parte do processo terapêutico do espírito. Foi o maior psicólogo que existiu, de todos os tempos. E foi, tem um livro, né? Tem. Jesus, o maior terapeuta de todos os tempos. Eu não me lembro o autor ainda. Até já li há muitos anos. Não sei se é o Cury, mas não é o De Luca, não. Então, e aí a Joana vai... Eu tinha esse livro. Eu tenho. A Joana diz assim, ainda no Homem Integral, que o autodescobrimento é o clímax de experiência do conhecimento e da emoção, através de uma equilibrada vivência. Como é difícil a gente... Um dos mecanismos de defesa, me corrija se eu estiver errada, porque eu não sei psicologia, tá? Então, você levar tudo para o racional, racionalizar as coisas. Você não, sem perceber muitas vezes, algumas vezes percebendo, mas quero ficar na minha zona de conforto, você não vivencia as emoções, não dá espaço para elas. E é o que a Joana diz, é o clímax da experiência do conhecimento e da emoção. Conhecer simplesmente não muda ninguém. O simples fato de conhecer. E aí, quando fala a experiência do conhecimento e da emoção, é o que fala o existencialismo, que eu acho que eu falei logo no início, quando eu vim aqui, que os existencialistas, eles dizem que a gente só se liberta da dor através da vivência. Então, aquela dor, como você falou, que a gente, né, como mecanismo de defesa, ficou lá de baixo, lá escondidinha, que a gente acha, racionalizou, não vou pensar, apertei o botão igual... Scarlett O'Hara, amanhã eu penso. Igual ouvi uma pessoa falar, não, para mim é tudo resolvido, é como se eu tivesse um botão, pá, eu aperto e tá ótimo. Não tá, gente, não está. É o que a Miriam falou, né? A gente, o mecanismo de defesa para a gente continuar, só que tá lá. Aí entra e vai ficando lá embaixo, escondidinho, e vai vindo os sintomas, né? E surgem as doenças psicossomáticas. Então, o existencialista fala isso. Quando a gente vivencia essa dor, que naquela determinada época, situação, a gente não suportava, né? A gente se liberta dela. E eu posso dizer para vocês que é uma dor visceral. Fiz 10 anos de terapia e é visceral. Eu já fiz, quando eu faço anamnese com os pais, né, para atendimento de criança, já fiz uma vez com a mãe, que ela relatando a história dela, né, ela foi vomitar, ela pediu licença, foi no banheiro vomitar. Então, por quê? Aquilo que quando a gente pensa e a gente volta, porque não existe tempo, né? O tempo aqui é relativo, a gente sente a mesma emoção, a mesma dor, seja de alegria ou de tristeza.
Isso acontece também porque tudo é energia, né? Sim. E há várias maneiras de se acessar a energia. Nós somos energia, né? O espírito é uma energia. Em Reiki também acontece isso, muitas e muitas vezes, né? E aí tem um espírita que é psicólogo também, o Marlon Rickdal, e falando nisso, essa semana ele postou, ele tem umas lives lá, ele pergunta para as pessoas, como você tem se relacionado com a sua condição humana? Difícil ser humano, né? Sim. E uma pessoa responde assim, difícil, fazem que me questiono meu egoísmo, me pergunto se já consegui me doar a alguém. Reconhecer o egoísmo, que eu não tenho, os outros é que têm. E ele responde, você me fez recordar o dia que constatei isso. Chorei como criança até doer a barriga e o cansaço por trégua no sentimento. É muito difícil suportar a nossa pequenez sem ser engolido ou destruído por ela. Se parar, vai ser engolido e destruído. Daí a necessidade de continuar esse processo. É um processo, né, de autoconhecimento. E é também importante ressaltar a diferença entre egoísmo e sabedoria. É. Porque... é muito importante. Porque às vezes tem o egocêntrico, que é tudo para ele, que é tudo ele, né? E o egoísta é o quê? Se você não vai atender o outro vai dizer que você é egoísta. Então, é essa dificuldade... Porque ele está sendo egoísta, que é exatamente, que você se deixe exatamente. E aí, suprir o que ele quer que você faça. Então, gente, é muito difícil por isso a que condição Joana humana. Fala, né, na complexidade, a gente falou aqui semana passada, na complexidade do ser humano. É muito complexo. É muito difícil, daí essa necessidade permanente de vigiar e orar, né? Autoconhecimento, autodescobrimento. Desde que a gente se entende como mundo, né? Lá no templo de Apolo, já estava, antes de Sócrates, aquilo era antigo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, e tudo isso é muito simbólico também, onde ficavam as pitonisas, né? E também desde então a gente vai lá na pitonisa, fala para mim, não sei o quê. Vai na maca, fala para mim, não sei o quê. Eu quero passar na desobsessão, quero saber quem é o espírito que está aqui me obsidiando. Quero nome, endereço e telefone do espírito. É da condição humana. Que o outro resolva as suas questões. E aí, uma vez ouvi um amigo, se tudo o espírito dissesse, onde estaria o seu mérito? Não é? É livre-arbítrio. E a gente vê muito isso, né? Em desobsessão, quantas vezes as pessoas vão para uma desobsessão achando que estão sendo influenciadas, estão sendo obsidiadas, melhor dizendo, por um espírito, e quantas vezes é autoobsessão. E aí você diz, se você encaminha essa pessoa para uma terapia, tem uns que saem dizendo, mulher é maluca, eu venho aqui, tô com os espíritos, e a Amanda está dizendo que eu sou louca, que eu tenho que... Louco não vai para terapia, vai tomar o dol e outras coisas, né? É diferente. E o louco também é um humano. E fazem, e às vezes é necessário. Eu vou contar aqui rapidamente. Na minha aula, na faculdade de psicanálise, a professora relatou um caso que ela estava dando supervisão a uma aluna que atuava num hospital psiquiátrico, com uma interna que estava já lá há 15 anos. Essa interna, ela era estudante de psicologia, estava grávida, e um dia, ao chegar em casa, encontrou o marido atraindo com a amiga dela. Ela surtou, perdeu a criança e foi internada. E estava lá há 15 anos. E a aluna falou para ela que ela ficava falando que ela era filha dos deuses. E quando a aluna falou isso para ela, a professora falou assim, eu fiquei me perguntando
o que ela estava querendo dizer com isso, porque todo surto, tudo, a pessoa está falando dela. E aí ela lembrou de um poema, a professora contando, em que diz, não me lembro agora qual é o poema, tá, gente? Mas fala o seguinte, que deuses não têm família. E aí, então, ela fez o quê? Para lidar com a dor, porque pelos anos todos, né, ninguém mais ia visitá-la. Então, ela via os outros recebendo visita e ela não recebia. Então, para ela lidar com essa dor da ausência, né, dos visitantes, ela era filha dos deuses, ela não precisava de visita. Então, até o doente mental, porque quando ele surta, é porque ele não aguenta a realidade. Ou ele surta ou ele morre. Então, é por isso que é importante, e Joana fala, Miriam, aqui, a medida mais eficaz para que se evite o agravamento dos distúrbios psicológicos encontra-se na constante autoavaliação da conduta e em exame frequente da atitude pessoal em relação ao grupo social no qual se encontra, não se deixando alienar por expressões extravagantes mediante a supervalorização ou a presunção de imbatibilidade. São muitos fatores de perturbações que agridem o indivíduo, tais como as constrições emocionais resultantes das aspirações, dos receios e das inseguranças, da timidez e outros tantos de natureza psicogênica que se desenvolve sorrateiramente nas paisagens da personalidade. E aí fecha com essa necessidade que é o autoconhecimento. Miriam, isso aqui fala para as pessoas qual é o capítulo? Esse aqui é do 10º volume, né? É o Despertar do Espírito, no capítulo 2. Que é ainda a autorrealização, tá? E ainda no Despertar do Espírito, falando sobre autoidentificação, a gente tem pouco tempo, autoidentificar-se é desidentificar-se de tudo aquilo que foi assimilado por imposição, constrangimento, circunstâncias de conveniência, sem a real anuência do si profundo. Aquelas culpas da infância, as coisas que a sociedade impõe a gente. Fecha isso que ela exatamente, fala. É do mesmo livro, sendo que esse é no capítulo 4. Então, despertar, só o título do livro, né? Despertar do Espírito, desperta, ó tu que dormes. É verdade. Né? É isso, né? E a gente já falou aqui do amor, que a gente tem um amor egoísta, um amor possessivo. Mesmo o auto-amor, ele pode ser bastante questionado. E outro dia, assistindo uma palestra, a palestrante falando do amor citou Camões. Falando da nossa dualidade, se encaixa aqui também, né? Sim. Então, diz assim, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem quer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha sem se perder. Em se perder. Então, autoidentificar-se é desidentificar-se, né? É querer estar preso por vontade, é servir quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos, amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. É por isso que alcançar o amor incondicional é muito difícil. Muitas e muitas vidas, muitas Sim, vidas, muitos mestres. É um processo, é um né? processo longo, né? É um processo. E aí entra com aquilo, né, Miriam, que estávamos falando mais cedo, das pessoas não se cobrarem de serem, né, perfeitas. Não se permitirem. Que tem que ser tudo certinho. Tudo certo, tem que perdoar, tem que
Gente, é tudo na medida em que a gente consegue. Que a gente consegue para isso. Senão vem a culpa e a gente fica muito mal com isso tudo. Não vamos, Jesus, Francisco de Assis, todos eles, anos e anos, gente. Então, milênios, encarnações. Então, vamos nos permitir errar. Não é só errando é que a gente aprende. E perdoar na medida do possível. Senão, vamos voltar em outra encarnação. Daí, perdoar na medida do possível é a gente saber, reconhecer que nem sempre a gente vai ser capaz de perdoar. Sim, porque somos humanos. Porque somos humanos. Você tem raiva? Tem. Ainda sinto aquilo e não consigo perdoar. Porque quando Jesus fala o perdoar, não é eu perdoar, eu perdoo fulano por tudo que ele me fez. Amém. Não, gente. Isso vem de dentro. É muito mais profundo. Então, a gente não consegue, às vezes, ainda se liberar disso, né? A dor é muito grande, então, é de cada um. Então, aceitem a raiva, aceitem que ainda não consegue perdoar. Orgulho, inveja, sim. Raiva. Porque só podemos mudar aquilo que aceitarmos que nós temos. Enquanto a gente não aceitar, não vamos mudar. E aí é mudando aos pouquinhos, um passo de cada vez. É igual a criança aprendendo a andar. É um processo longo e doloroso, né? Como, por exemplo, a borboleta, que é aquela lagarta bem feinha, e quando ela vai construir o casulo dela, ela tira de dentro de si mesmo o fio da seda para tecer o próprio casulo. Sai dela. O casulo, o fio da seda vem saindo dela, e ela tece aquele casulo e fica lá, presa, no escuro, com dor, até que ela consegue se libertar e alçar voo, e polinizar, e ser fotografada, e ser vista, e ser amada. Ela está livre, mas ela passou por um processo que ela produziu a partir de si mesma, do seu interior. É muito linda a natureza. A natureza, né? Francisco de Assis fala tanto nisso, que a natureza, no Tempo para o Entendimento também, tem um capítulo que Francisco Cipriano e Irmã Germana falam nisso, na questão de que a natureza ensina para a gente. Ela nos mostra tudo, como é que pode ser você, de repente você vai andando assim, na rua, você vê um paredão de alguma coisa demolida e tal, só pedra, e aí você vê um verdinho nascendo ali. Será que Deus não está te dizendo, olha, tá uma pedreira para você agora, mas tem vida, deixa sair, deixa florir, pode. A natureza é muito sábia. A natureza é um presente de Deus para a gente. Que a gente saiba, né, ver isso, aprender com a natureza, que ela ensina. A própria história, o casulo da borboleta, a lagarta, eu acho que, sabe, se a gente olhar para isso, se um bicho pode fazer isso, quando você vê um passarinho construindo um ninho... Maravilhoso. Gente, só com aquele biquinho ali. Vai fazer uma casa de João de Barro, que ele sabe para onde tem que ser o furo para entrar o ar, entrar a luz. Aquele cérebrozinho assim desse tamanho. Não à toa que Jesus disse, falando das flores e dos pássaros, né? Se Deus tem esse cuidado com as flores, com os pássaros, quem dirá conosco? Quem dirá conosco? E, mais uma vez, o tempo está acabando. No laço. No laço. A gente espera que tenha sido produtivo, que a gente tenha conseguido trazer um pouquinho de Joana para junto de nós. Verdade. Que chegue ao coração de cada um, cada né? um. E no tempo também de cada um. Boa Sem noite. cobrança. Boa noite a todos. Uma boa semana. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, pela energia, pelo companheirismo. Se Deus quiser, e Ele vai querer, até a próxima semana. Enquanto isso, vivamos todos em paz e bem, paz e luz, em paz. Muita paz. Graças a Deus. Graças a Deus.